Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez a gente está continuando aqui a nossa aula de Visual Basic Script, tá certo? E a gente vai para a aula número 2 agora. Nessa aula em específico, eu quero trabalhar alguns conceitos mais interessantes aqui. A gente vai continuar com o mesmo código, mas eu vou colocar aqui embaixo. Aula 2, tá? Isso aqui é uma forma de colocar comentário. Esse trocinho. Vocês podem perceber que eu coloquei o comentário e botei o formato que é cada função dessa daqui que a gente está utilizando, tanto a input box quanto a message box. Tá? Beleza, nessa aula a gente vai entender aqui um pouquinho mais sobre o que são esses objetos que eu falei na última aula. Que danados são esses objetos? Bom, os objetos, né, quando a gente fala de programação, linguagem de programação mesmo, eles são resultados de classes. Isso daí não explica muito bem, mas como é que eu posso dizer? Você pode tratar objetos como objetos na realidade, né? Coisas físicas mesmo, mas seriam, digamos assim, coisas que são geradas várias vezes. Então os objetos eles podem ser gerados várias vezes, e eles são utilizados geralmente, quando a gente fala no script host, no próprio Visual Basic, para você trazer coisas que seu sistema operacional utiliza, né? Então, o acesso à pasta, o acesso ao menu inicial, o acesso aos drives do Windows, entendeu? Então sempre que a gente fala de objetos nesse contexto aqui do Windows Script Host no Windows, a gente está querendo tratar mais ou menos sobre isso. Tá? Eu não vou dar um conceito aqui aprofundado do que é objeto, porque você precisaria saber muito mais sobre linguagem de programação orientada a objetos. Tá? Então tem uma matéria aí toda só para vocês entenderem isso daí, não daria para eu explicar isso daí em tão pouco tempo. Né? Mas entenda isso daí, objetos são basicamente isso, resultado de coisas que podem ser criadas o tempo todo. Então eu posso criar, por exemplo, uma pasta o tempo todo. Você pode gerar um objeto o tempo todo, tá? Mas ele é sempre do mesmo formato. Né? Ele é sempre uma pasta, ele é sempre um drive, ele é sempre alguma coisa desse jeito. Então a gente precisa trazer esses objetos do Windows Script Host, tá? Que fica em um local exatamente no Windows Script Host. Eu não vou tratar tanto nessa aula sobre como é que é esse objeto, de onde ele vem, coisas desse gênero, mas só para vocês entenderem mais ou menos um overview, né? Na próxima aula a gente trata melhor. Mas ele vai vir do Windows Script Host, esses objetos, entre aspas, vão vir do Windows Script Host, e você tem que chamá-los, tá? Para o nosso código. No caso, já tem um objeto que é chamado para o nosso código, que se eu não me engano é o WS Script. Ele já é chamado para o nosso código automaticamente. Né? Então, a gente só consegue chamar a função MessageBox, por exemplo, e a InputBox, porque esse objeto, né, ele já foi chamado. Né? Então, ele foi chamado implicitamente aqui. A gente não viu que ele apareceu. O código não mostra, mas assim que a gente cria um novo documento em Visual Basic, ele sempre é chamado. Tá? A gente não visualiza, mas ele sempre é chamado. O que a gente vai fazer agora é chamar outros objetos que tem no Windows Script Host. E como é que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que utilizar o comando set. Tá? Vou colocar set, vou colocar aqui, por exemplo, novo objeto. Vou usar dois objeto igual a Windows Script. É um pouco diferente de linguagem de programação. Create object. A gente bota aqui Windows Script. Shell. Tá? Vou colocar isso entre aspas. Fecha aqui, eu acredito que coloque isso também. Precisa do ponto e vírgula, não, tá? Isso é início de outras linguagens de programação. Tá? Então aí a gente chama um novo objeto. E que objeto a gente está chamando exatamente? A gente está indo no Windows Script, tá certo? Que é o padrão, né? E a gente está pegando objetos de lá. A gente está criando um novo objeto. Lembra que eu falei que o objeto é criado, ele é feito uma pasta. Né? Então, por exemplo, a pasta, sempre posso criar uma nova pasta. Então é sempre um novo objeto. Então, se eu estou chamando esse objeto, eu estou criando uma nova pasta. As pastas já existem.
mas eu estou criando uma nova pasta para o meu código, tá bom? Então, crio essa nova pasta e eu estou criando essa nova pasta sendo Windows Script Shell, tá bom? Então, a pasta que eu estou chamando é a Shell Script, tá? Pronto. Aí a gente já criou esse novo objeto, sendo que o objeto, o nome dele é novo objeto agora. O nome do objeto, o nome da pasta é novo objeto, tá? Mas ele é do tipo Shell, certo? E vem do Windows Script Host. Windows Script, que é o padrão. Ok. Então a gente vai utilizar no código apenas o nome novo objeto. Tá? O Windows Script Shell já foi chamado agora de novo objeto. Ok. A partir desse novo objeto, a gente pode utilizar as funções, os métodos que tem dentro do objeto ou dentro da classe Shell. A gente poderia chamar de classe, tá? Mas no caso aqui em Windows Script Host, nessa linguagem interpretada, eles são objetos. Não me pergunte por quê, eles são objetos. Tá? Então a gente bota aqui novo objeto. Se for procurar em uma linguagem de programação normal, a shell deveria ser uma classe. A gente bota aqui run, que é um método da shell. Então a gente basicamente está chamando um comando. Né? Esse comando é o comando run. O comando run serve para quê? Para a gente chamar aplicativos, a gente chamar programas, arquivos e executá-los. Então é mais ou menos feito o start do batch script, tá bom? A partir desse comando run, a gente pode iniciar várias coisas, tá? Então vou colocar aqui entre parênteses, por exemplo, para a gente iniciar um notepad. É um padrão. Então vamos ver, vou salvar aqui tudo. Melhor, eu vou pegar esse daqui e vou criar uma nova aula. Copiar. Deixar aqui. Salvar. Beleza, criei um novo documento aqui de texto. Eu vou salvar ele como BS, todos os arquivos. Ok, ele está aqui agora. Esse daqui eu posso deletar. Ele está aqui, vocês podem perceber que ele está aqui. Vou executá-lo. Ok, teve algum problema na linha 3. Foi justamente porque eu coloquei dois O's em novo objeto. Vou salvar de novo e tentar executar. E vocês podem perceber que ele abre aí o Notepad sem eu pedir para ele fazer nada. Tá? Então é basicamente isso. A gente consegue chamar esses objetos e eles executam as coisas. Os métodos dos objetos. Então a gente chama os objetos para a gente poder trabalhar com as coisas. A partir dos objetos a gente consegue trabalhar com driver, a gente consegue trabalhar com mexer o teclado, a gente consegue trabalhar com criar novas pastas. Então, fazer as coisas na própria linguagem, tá bom? Isso a gente pode colocar aqui um novo objeto. Por exemplo, CMD. E mandar instruções para o CMD. Resumindo, a gente tem como mandar instruções, utilizar a partir do Visual Basic, chamar o CMD e a partir do CMD mandar instruções para o CMD para ele executar alguma coisa. Então aí, ó, ele abre o CMD e abre também o bloco de notas. Bom, a partir do próprio novo objeto, a gente pode colocar também algumas outras funções, tá? Alguns outros comandos, eu poderia dizer assim. São chamadas de comandos daí no Visual Basic. Então a gente bota aqui, por exemplo, sendKey. E aí a gente vai poder controlar a partir do teclado. Tá? Então vamos botar sendKeyA. Bora fazer melhor? Bora colocar isso aqui assim que a gente abre o Notepad. Tá? Então a gente coloca aqui sendKeyA. Eu vou fazer uma outra coisa. Vou colocar aqui um novo objeto. Sleep. Tá? Também é uma outra função que a gente pode utilizar. Que ela conta... Eu vou mostrar para vocês vão entender. Então a gente bota aqui sendKeyA executa. Beleza, pessoal. Eu modifiquei algumas coisas aqui, estava meio errado. Porque eu tinha colocado o método sleep como sendo um método do Windows Script Shell. Tá? Mas ele não é. Ele é só do Windows Script. Justamente o Windows Script que a gente sabe que é padrão.
em cada um dos novos códigos que vocês vão criar em Visual Basic. Né? Então, sempre que você cria um código Visual Basic, ele já vai ter por padrão o Windows Script declarado nele. Tá? Tanto que o shell vem do Windows Script. Tá? Então, aí a gente tem o Windows Script e a função sleep é do Windows Script, tá certo? Não é do Windows Script Shell, não é do Shell. Tá? E outra coisa é o seguinte, a gente vai rodar isso daqui, mas se a gente rodar duas coisas, se eu tirasse aqui esse sleep aqui, por exemplo, eu adicionei um novo sleep, vocês podem perceber, né? Eu mudei aqui o valor e adicionei um novo aqui. Porque se a gente colocar ele para executar e logo em seguida mandar os valores daqui, então ele mandar um send case, ele não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então ele precisa de um tempo, uma pausa para isso acontecer. Então a gente tem que colocar um dos scripts, sleep de novo, botar a pausa aí de 1 milissegundos, que é 1 segundo. Isso equivale a 1 segundo. Salva aqui, vocês vão poder perceber. Ele abre o negócio, escreve alô, depois executa o CMD. Tá? Então ele tem uma pausa de 1 segundo entre cada coisa que ele faz. Tá certo? Isso daqui é interessante porque a gente também pode utilizar isso daí, por exemplo, para fazer spam, para fazer, enfim, atitudes que o próprio usuário poderia fazer. Né? Então, utilizar o teclado por agente. Né? Isso daí é um pouco perigoso. E é também bem interessante, né? Porque, de certa forma, qualquer aplicativo que você usar pode ser utilizado pelo Visual Basic, pode ser pré-programado para ser utilizado pelo Visual Basic. Então, se você está rodando um jogo, ou se você está rodando um arquivo, e você quer escrever alguma coisa nesse arquivo, né? Ou se você quer fazer algum comando do teclado pelo jogo, você também pode fazer. Né? Agora, lógico, depende. Tem jogo que tem proteção contra isso. Né? Então, justamente aí vocês já podem perceber que o Windows Script consegue já fazer algumas coisas, como, por exemplo, dar spam em conversa de chat. Né? Coisas que são aí um pouco perigosas. Tá certo, pessoal? Então, beleza. A gente entendeu isso daqui. Vocês podem perceber que a gente pode utilizar os métodos dos objetos. Mas será que a gente pode criar métodos para o nosso próprio código? Então pensa assim, será que eu posso criar um script e depois eu utilizar os métodos desse script em outro código? Ou até mesmo utilizar o método desse script no próprio código? Será que eu consigo fazer isso? Então, para a gente fazer isso é muito fácil, a gente só precisa utilizar o comando sub. Tá? A gente coloca o nome do método que a gente quer. Então, vou colocar aqui Burlando. Beleza. A gente coloca um valor dentro dele. Então, coloco duas variáveis, por exemplo. Vou colocar uma variável só. Hello. Tá? E aí, beleza. A gente já abriu o nosso método. Como uma caixa mesmo. A gente abriu a nossa caixa de métodos. Aqui eu vou colocar uma coisa bem simples. Box, tá? Vou colocar aqui. Hello. Só isso. E depois a gente faz a mesma coisa do if em sub. Bom, pessoal, e aí a gente basicamente conseguiu criar aí um novo variável. Novo método. Então o que acontece? Lembra que a gente fazia message box, por exemplo? Message box, basicamente, a gente estava chamando um método. Tá bom? Então, para a gente chamar o mesmo método, por exemplo, burlando, a gente tem que fazer do mesmo jeito. Chama o nome dele e coloca o valor daquilo que a gente quer colocar, separado por vírgula. Então, no caso, o que eu vou colocar aqui é, por exemplo, 10. Tá 10. Tá. Salvar aqui o arquivo para ver se a gente executa. Beleza. Aí vocês podem perceber que aqui apareceu ó, Hello World. Tá certo? Depois de executar tudo que a gente estava querendo executar, apareceu o Hello World, que é justamente aqui. Essa parte daqui. E a gente deu um parâmetro para ele, vocês podem perceber, valor 10. Se eu quisesse, eu podia colocar aqui, por exemplo, Hello. Dessas coisas aqui, esses métodos, eu vou colocar eles como comentados. Tá? Assim.
tracinho aqui para a gente poder escrever. Eu fiz em aula 2 ali. E aí eu vou executar. Abriu só o bloco de notas que eu esqueci de colocar ali. E vocês podem perceber que o valor que eu dei agora foi impresso. Tá? Então é assim que funciona o MessageBox, por exemplo. Quando a gente manda o método MessageBox, a gente está dando um parâmetro para ele, 10. E aí ele está conseguindo escrever alguma coisa. E aí esses parâmetros são separados por vírgula, se tivesse mais que um aqui. Se eu colocasse hello e hi, vou botar 10, 12. Aí eu vou fazer um MessageBox hello hi hi. Para ver se vai. Não sei se vai, viu? Mas bora ver. Vou deixar aqui 22. Tá? Quanto foi o valor que eu botei? 10 e 12. Então é isso mesmo. Tá bom? Beleza. Depois disso a gente ainda vai entender aqui um pouquinho mais sobre uma outra coisa, que é a estrutura de repetição. Tá? Então aqui eu estou chamando o Borlando. Você poderia fazer isso várias vezes. Isso é justamente a estrutura de repetição. Se a gente botar aqui do loop, tá? E aí eu vou botar um sleep aqui. Tá? Então eu vou botar um método sleep, do script sleep. Botar 10 segundos, botar 3 segundos. E a cada 3 segundos vai aparecer uma nova mensagem. Aqui. Melhor, eu vou botar a cada 6 segundos. Pra me complicar. Isso aqui é meio perigoso, tá, pessoal? Eu não aconselho que vocês façam isso daqui com um valor que seja muito baixo. Senão vocês vão se complicar, vai começar a aparecer muita mensagem. E aí você basicamente está criando um malware, né? Um vírus. Tá? Então dá para perceber que a gente consegue também criar alguns malwares dessa maneira. Né? Mas não é nisso que a gente está falando. Então bora tentar executar aqui. Vou abrir aqui. 22. Abrir uma vez. Esperar de novo. Abriu 22 de novo. Tá? Então ele está abrindo várias vezes aí. Vai abrir de novo. Então ele só vai parar de abrir quando vier aqui no gerenciador de tarefas. Abriu 22 de novo. Carregar o gerenciador de tarefas. Vem aqui, ó. Windows, Microsoft, né? Visual Basic. Eu selecionei ele e vou vir aqui em finalizar a tarefa. Tá? Eu consigo finalizar a tarefa do Windows Script Host. A gente pode perceber que ele está fazendo um loop infinito aqui, basicamente. Então a gente precisa controlar esse loop. Como é que a gente faz para controlar esse fluxo de repetição? Para isso a gente pode fazer, por exemplo, do loop while. Vou criar uma nova variável aqui. Então, enquanto o x for maior do que 1, tá bom? Então aí ele vai executar isso daqui enquanto o x for maior do que 1. Ok. E aí a gente vai colocar aqui x igual a x menos 1. Tá? Para o x ir diminuindo com o tempo. Ok, 22. E a uma hora ele vai parar. Vou dar um pause aqui, quando ele parar a gente volta. Bom, pessoal, aí vocês podem perceber aqui, ó. Não tem mais execução de nenhum programa no Windows Script Host. Ele conseguiu parar sozinho. Então é isso, pessoal. Vou parar essa aula por aqui. Próxima aula a gente continua um pouco mais falando sobre for, loop, esse tipo de coisa. E também para a gente dar uma introdução aí de como é mais ou menos a aplicação desses objetos aí em uma transferência de uma variável para outra, né? E algumas outras coisas a mais. Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, dê um like. Valeu, falou.